Pessoal, seguinte, nós demos uma pausa na nossa série de estudos ali dos evangelhos para o acampamento, né? Então a gente ficou aí um final de semana sem tratar do tema por causa do acampamento. No final de semana anterior ao acampamento, quem pregou foi o Evaristo, trouxe o estudo que ele preparou para o Help, ele apresentou aqui para vocês. Eu sei que foi edificante, porque eu assisti essa pregação primeiro, então eu sei o que ele falou. Não falou nenhuma heresia, pelo menos até onde eu sei. Mas ele prontamente aceitou aí falar. Mas, antes da gente voltar para o nosso tema rotineiro do Darash, eu sentia a necessidade de tratar de ainda pelo menos mais de um tópico dentro do tema do acampamento. Porque tempo breve ali que a gente trata, a gente reflete sobre isso, a gente viu várias faces desse assunto na hora silenciosa, a gente viu como as nossas prioridades se revelam nas redes sociais, a gente viu como as nossas prioridades se comportam na agenda, a gente viu como as nossas prioridades se mostram no nosso serviço a Deus, no uso dos bens materiais, na busca dos bens materiais, tudo isso a gente tratou, mas a Bíblia enfatiza muito essa questão das prioridades em diversos textos, com diversas temáticas dentro disso. Então, eu acho que a gente pode pelo menos refletir em mais um texto, que eu acredito que seja relevante para esse tema. E é uma forma não só de a gente trazer para a nossa rotina mais um pouco do que a gente tratou no acampamento, mas é uma forma também de quem não esteve no acampamento absorver um pouquinho de tudo aquilo que a gente conversou ali. Então, todo mundo sai ganhando e a gente consegue ainda trabalhar em mais um texto. Então, como a gente viu ao longo do acampamento, o modo como a gente organiza a nossa agenda, o modo como a gente traça os nossos alvos, o modo como a gente se comporta no nosso dia a dia, das menores às maiores coisas, tudo isso passa por prioridades. Tudo isso passa por aquilo que é principal para a gente, aquilo que está no topo da nossa lista, e as coisas que vão ficando em segundo, terceiro lugar, até as coisas que desaparecem, a gente nem lembra que aquilo existe. E como crentes, nós temos prioridades muito bem definidas, ou deveríamos ter prioridades muito bem definidas. E um texto que eu acredito que fale sobre essas prioridades de modo muito ilustrativo e de modo muito vívido é o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 6. 2 Timóteo 2, 3 a 6. Se você abrir aí, você vai ver que é um texto conhecido. E eu coloquei aqui uma estrutura para a gente poder explorá-lo, conectando esse texto à nossa temática de prioridades. Então, conforme a gente lê o texto, você vai perceber o seguinte: que as prioridades do crente são dirigidas por seu compromisso pessoal intenso. Aquilo que ocupa o topo da sua lista, na sua agenda, nos seus interesses, nas decisões que você toma, é fruto do seu compromisso pessoal, ou seja, é fruto daquilo que da sua relação com alguma coisa ou com alguém. Se você tem uma relação muito íntima com o dinheiro, é o seu compromisso pessoal com o dinheiro, você vai colocar todas as suas energias naquilo. Se você se você tem um compromisso com Jesus, se você é um crente, então as suas prioridades vão ser dirigidas por esse compromisso que você tem com Jesus. Só que esse compromisso pessoal, ele não é apenas pontual, superficial, é um compromisso intenso. Vocês vão ver que nas 3 ilustrações que Paulo dá, ele fala do soldado, ele fala depois do atleta e ele fala depois do fazendeiro, do produtor. Nesses 3 exemplos que ele dá, Paulo enfatiza diversos aspectos em comum nessas 3 ilustrações, e um aspecto que se destaca é que essas 3 ilustrações exigem intensidade. Essas 3 ilustrações mostram um compromisso pessoal intenso. Para você definir as suas prioridades, você se envolve de corpo e alma naquilo. Tanto que, você percebendo aqui a nossa divisão, você vê que 3 características do compromisso cristão são, em primeiro lugar, um compromisso exclusivo, é com Deus e mais ninguém, mais nada, é integral ali.
É um compromisso disciplinado, no sentido de que envolve dedicação, disciplina, envolve você se abster de algumas coisas, envolve você focar em algumas coisas, envolve você fazer sacrifícios pessoais para manter aquelas prioridades no lugar certo, e é um compromisso recompensador. Na verdade, todas essas ilustrações elas têm pontos em comum e tem até recompensas nas três, de algum modo ou outro, como a gente vai ver. Mas o último ponto em especial enfatiza a ideia de que o crente que tem uma vida de prioridades corretas, ele colhe frutos disso. Ele colhe benefícios imediatos disso. Tanto na eternidade, na verdade, como já agora. Ele já colhe isso. A sua proximidade com Deus, na sua vida de prioridade, já traz benefícios agora para ele. Então vamos ler aí o texto e vocês vão perceber essas três características aí, e vocês vão perceber essa mensagem central aqui. As prioridades do crente são dirigidas por seu compromisso pessoal intenso. Olha só aí o que diz 2 Timóteo 2, de 3 a 6. Diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Bom, texto simples, ilustrações simples, e ilustrações que eram comuns nos dias de Paulo. Quando os pregadores, quando os filósofos da época queriam fazer ilustrações dessa natureza, eles apontavam para essas ilustrações aqui, eram algo conhecido: o soldado, o atleta e o lavrador. A sociedade da época tinha essas pessoas em destaque, era comum ali. E quando você olha para cada uma dessas ilustrações, você vê, como eu disse, uma característica, você vê uma característica do compromisso do crente. As três se complementam, mas parece que em cada uma dessas ilustrações, Paulo quer enfatizar um ponto. E são pontos que têm a ver com as nossas prioridades. Se você é um crente, se você já tem Jesus como seu Salvador, se você quer ter suas prioridades no lugar certo, então você tem que se atentar a essas características aqui para que você defina corretamente as prioridades. É a partir disso que você vai colocar as coisas no lugar. Caso contrário, outras coisas vão começar a brigar pelo seu top 1 lá, a sua prioridade suprema e tudo que vem abaixo disso. Então vamos começar aí com o texto, é bem simplesinho, as ilustrações são bem simples. Vocês devem lembrar que Timóteo, 2 Timóteo, foi a última carta que Paulo escreveu. Quando Paulo escreveu, ele estava preso no cárcere mamertino. O cárcere mamertino é um lugar muito feio, um buraco feito no chão, onde não entra luz, onde você tem que você desce por uma cordinha ali, você fica ali praticamente no esgoto. E Paulo estava lá preso, a sua última carta, a sua carta de despedida, e ele lembra Timóteo da responsabilidade que Timóteo tem de fazer outros pastores, de deixar outros pastores prontos. Tanto que no comecinho do capítulo 2, o versículo anterior a que a gente está estudando, é o que ele diz: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, Timóteo, você tem que preparar outros pastores para você passar o bastão. Eu fiz isso e agora você tem que dar sequência nisso. Então, no primeiro momento, você pode olhar para esse texto e falar: tá, ele está falando para pastores. Os pastores, os líderes, eles têm que ter essas características em sua vida. Mas isso daqui é uma característica da vida cristã. Tem que se aplicar a todos aqui. Talvez especialmente aos pastores, que estão, de um certo modo, na linha de frente, nas trincheiras, nas batalhas pela vida cristã, pelo avanço da igreja e tudo mais, pelo avanço do evangelho. Mas como crentes, todos nós temos que buscar esse alvo aqui, porque todos nós estamos lutando essa batalha aqui, todos nós estamos correndo essa corrida aqui, todos nós estamos trabalhando nesse campo aqui. Então isso daqui é para todos nós, ainda que essa carta seja uma carta pastoral dirigida a Timóteo, e ainda que Paulo esteja falando sobre preparar outros homens. O que é dito aqui se aplica a todos nós. Então vamos ver aí cada uma dessas características, vocês vão me acompanhando aí. A primeira característica é que o compromisso cristão exige exclusividade. É um compromisso exclusivo. E você vai reparar que a figura que Paulo usa é uma figura muito precisa para isso que ele quer dizer. Talvez no nosso contexto aqui do Brasil, a gente não tenha tão clara a figura militar.
Pra gente, a gente até brinca sobre militares e tal, né? A gente vê o militar ali, não transmite tanto peso como transmitia nos dias de Paulo, ou transmite em outros países. Com todo respeito ao Ludóvio. Todo respeito ao Ludóvio. Mas o fato é que nós sabemos o que é um militar, a gente sabe o compromisso dele com o seu papel, com a sua função e tudo mais. Porém, nos dias de Paulo, isso era muito mais palpável para ele do que é para nós hoje. E olha como Paulo coloca essa ilustração militar aqui. Olha como ele descreve o compromisso cristão a partir da vida de um soldado, do trabalho de um soldado. Olha só o que ele diz aí no versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Bom, quais são os sofrimentos de Paulo aqui? Se você olhar o capítulo 1, versículo 8, você vai ver. Olha só. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Eu falei, Paulo estava preso. Esse era o sofrimento que ele estava passando aqui, perseguição. Ele estava passando o sofrimento de alguém que não podia mais estar circulando livremente, estava num lugar feio, num lugar ali sujo, limitado. Esse era o sofrimento que ele passava e que ele fala, Timóteo, você como ministro do Evangelho esteja preparado para sofrer também. E então na hora de enfatizar ou de ilustrar esse compromisso, ele lembra da figura do soldado. Ele fala, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. O Ludog nesse acampamento mostrou que os soldados sofrem aí, né, Ludog? Você deu sangue ali, né? Caiu, ralou, machucou, tudo mais. E a figura do soldado imediatamente traz para nós a ideia de alguém que está constantemente em serviço durante uma guerra, durante uma batalha. É alguém que tem que estar o tempo todo ligado, atento, vigilante, em meio ao combate. E nesse combate você tem que se preparar para sofrer. Nesse combate você tem que preparar para ter os ralados. Nesse combate você tem que se preparar para ter algumas pancadas, para ter algumas brigas ali. Você tem que estar preparado para o embate. Então Paulo escolhe essa figura aqui não por acaso. E olha só que interessante, ele fala não apenas para que Timóteo fosse um soldado, mas ele qualifica qual deveria ser a marca desse soldado. Ele deveria ser um bom soldado. Tem alguma tradução diferente aí ou todos trazem bom? Acho que todos devem trazer bom. Um bom soldado. Um soldado marcado por honra, um soldado marcado por qualidade no seu serviço, um soldado marcado pelo seu compromisso exclusivo. Esse é o crente. Ele é um soldado. Nós não somos soldados no sentido literal, até porque, ainda bem para o Brasil isso, né? Porque nós não somos soldados literais, senão, né? Não ia dar muito certo. Pensou, Maurício? Eu, você lá, não ia dar. Mas a ilustração de Paulo é que todos nós, como crentes, somos como soldados. E não é rara a figura no Novo Testamento da vida cristã como uma guerra. Paulo usa diversas vezes essa metáfora. Em Efésios 6 ele fala para nós nos vestirmos com as armas espirituais. O texto que o Evaristo pregou, de Romanos, fala para nós usarmos as armas da luz. Nós estamos numa guerra espiritual constante. Nessa guerra espiritual constante, se você não tem um compromisso exclusivo, você vai dividir as suas prioridades com outra coisa. E isso numa guerra é mortal. Se você está numa guerra e você não tem um compromisso exclusivo, você não tem um foco, você não tem as suas prioridades corretamente definidas, a guerra vai te consumir e você vai ficar para trás. Não tem jeito. Então Paulo usa essa figura aqui de uma maneira propícia. Ele quer encorajar Timóteo. Aí você fala, poxa, que jeito de encorajar Timóteo, falar que está no meio de uma guerra, mas é verdade. Timóteo, nós estamos brigando. As forças do mal estão lutando contra nós. O diabo anda ao nosso redor. A natureza carnal luta contra a gente. Os incrédulos querem impedir o avanço do evangelho. Timóteo, você está no meio de uma batalha, não desanime. Tanto que no versículo 1 de 2 Timóteo ele fala, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Timóteo estava desanimado. Timóteo estava abatido. Timóteo já estava um pouco cansado. Paulo fala, não, nós estamos na guerra, Timóteo. Seja um bom soldado. Se lembre que nós estamos no meio de um combate e você, ao invés de fugir do sofrimento, participa comigo do lado a lado. E vamos para cima nisso. E olha por que ou como esse soldado se comporta. Por que o compromisso dele é exclusivo? Olha só como o texto continua aí.
nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. O que Paulo está remetendo aqui era realmente a dedicação que o soldado tinha durante seu tempo de serviço. Naqueles dias os soldados não podiam casar enquanto eles estavam em serviço. Tinha uma série de restrições ali. Eu não sei como é hoje na aeronáutica, não sei se tem algum tipo de restrição também. Tem restrição. Tem restrições. Eu, por exemplo, quando eu entrei na academia, o período de formação não pode ter dependente. Não pode ter nem na formação, nem no aspirantado, só depois que realmente o provedor. Okay. Agora você já pode. Então beleza. Agora você pode se preocupar com essas coisas, mas antes era proibido. Por quê? Porque você precisa de um foco exclusivo. Não dá para você dividir a atenção, você está no período de formação, você está no serviço ali. Se você está lá guardando a fortaleza pensando, poxa vida, hein? E aquele carro novo que eu estava querendo comprar, rapaz, deixa eu dar uma olhada aqui no Web Motors aqui. Passou. Parece que teve uma fuga durante o carnaval, teve uma fuga no presídio federal, né? E aí o nosso excelentíssimo ministro falou que vocês sabem como é carnaval, o pessoal está mais... Né? Como assim carnaval, o pessoal está mais o quê? Segurança máxima. Segurança máxima, federal. Como assim carnaval, o pessoal está mais o quê? Não pode, ele está em serviço, ele não pode se envolver com outras coisas, ele não pode se envolver com carnaval. Não dá, ele está em serviço ali, ele tem que ter foco exclusivo e completo. Ele está no meio de uma guerra, ele está no meio de um combate, ele está no meio de uma questão de vida ou morte. Ele não pode fazer isso. E mais, Paulo fala, nenhum soldado em serviço se envolve com as coisas desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Não apenas ele tem o foco, as proibições, melhor dizendo, como ele tem o desejo de agradar ao seu comandante. Ele tem o desejo de obedecer a ordem, as diretrizes do seu comandante. Meu comandante mandou fazer isso, eu vou fazer isso. Essa é a minha prioridade máxima. Ele deu essa lista de tarefas, eu vou cumprir essa lista de tarefas. Essa é a minha prioridade máxima aqui. E isso não pode ser dividido com ninguém. O objetivo do soldado é satisfazer aquele que o arregimentou. Mas quando a gente pensa em prioridades, o versículo 4 por si só já é muito claro, a gente já pode aplicá-lo diretamente, mas o fato de Paulo usar a ilustração do soldado para o crente, isso por si só já mexe nas nossas prioridades. Eu não sei se vocês já viram esse filme aqui, isso aqui é a cena de um filme. Quem sabe qual é o filme? O Resgate do Soldado Resgate do Soldado Ryan, um clássico. Quem não viu, não vai pro céu. Filmaço. Quem nunca assistiu Resgate do Soldado Ryan, nunca viu, tem que ver. É top 10, você tem que ver. Muito bom. Tom Hanks ali atuando, fantástico, muito bom, enfim. E essa é a primeira cena, são os primeiros 15 ou 20 minutos retratando o que seria a invasão da praia da Normandia, em junho de 1944, o dia D, como ficou conhecido na Segunda Guerra. Se os aliados não tivessem sucesso nessa empreitada, a guerra poderia ter tomado um rumo completamente diferente. Então eles desembarcam na Normandia e os primeiros 15, 20 minutos de filme você fica sem ar. Porque é tiro para todo lado, é soldado pela metade, é gente semi-morta, é uma coisa de doido aqui. Mas, quando Paulo fala que nós somos como soldados, nós nos transportamos para a Normandia, no meio de uma guerra espiritual, e a gente percebe que as coisas que nós colocamos como prioridade, para esses caras aqui, não tem valor nenhum. As nossas prioridades hoje talvez sejam, não, eu preciso dedicar minha vida às coisas daqui, então eu preciso ter um trabalho top, eu preciso ter um celular top, eu preciso ter um carro top, eu preciso ter uma roupa top, eu preciso, sei lá, tudo que você imaginar top. Qual é o valor dessas coisas para quem está na praia da Normandia? O que vale você ter o iPhone 15 Pro Max na praia da Normandia? Qual que é o valor de você ter uma Lamborghini, que você trabalhou anos e anos e anos e você finalmente atingiu esse alvo? Qual que é o valor disso você estando na praia da Normandia? Durante a guerra, seus valores, suas prioridades mudam. Qual que é a sua prioridade no meio de uma guerra? Sobreviver. Além de sobreviver, você tem outras prioridades. Quais outras? Cumprir a missão. Cumprir a missão. Qual mais? Você está sozinho na guerra? Você tem que cuidar de quem está do seu lado. Não adianta nada você chegar do outro lado sozinho. É bom, você não morreu, beleza, mas vai chegar sozinho?
Uma andorinha só não faz verão, você tem uma missão para cumprir. Você precisa dos seus camaradas junto com você ali do seu lado. Você vai zelar por eles também. As suas prioridades mudam completamente durante uma guerra, durante um combate. Mas nós, como crentes, acomodados, confortáveis, num cristianismo brando, sem muito peso, sem muito compromisso assim, nós esquecemos que estamos em guerra. A gente esquece essa verdade. A gente esquece que a gente tem que estar o tempo todo com a arma na mão, prontos para sair atirando, lutando contra o nosso próprio pecado, lutando contra os inimigos que se aproximam de nós, lutando contra a mentira, lutando contra o engano, lutando contra a nossa natureza. É uma guerra, é uma batalha. E na guerra as suas prioridades mudam completamente. Se você tem prioridades erradas, muito provavelmente é porque você esqueceu das circunstâncias que estão ao redor de você. Você se esqueceu que você é um soldado. E o soldado não tem tempo para ficar buscando like no Instagram. O soldado não tem tempo de ficar fazendo sucesso em shorts do YouTube, TikTok, seja lá o que. A prioridade do soldado de Cristo é outra. A gente está lutando com todas as nossas armas pelo reino de Deus. E essa é a nossa missão aqui. E se você perde essa perspectiva, essa ilustração que Paulo traz aqui, que é uma realidade na nossa vida espiritual, você perde as prioridades, você perde o foco e você começa a ter um compromisso que não é exclusivo. No meio da guerra, seu comandante falou para você ir, você vai. Vai lá e coloca a bomba lá, você vai e coloca a bomba lá. Vá pelo lado tal, faça tal coisa, você vai pelo lado tal e faz aquela coisa porque você quer obedecer e porque aquilo é sua prioridade exclusiva. Mas a partir do momento que você se preocupa com outras coisas e você se acomoda, o tiroteio está acontecendo e você está lá de boa, fingindo que nada está acontecendo e que aquilo não é com você. Então a ilustração que Paulo coloca aqui é muito interessante porque desperta em nós um senso de urgência para com as nossas prioridades. Você está em guerra. E se você prioriza coisas boas, mas que não deveriam ser prioridades, então você se esqueceu que você está em guerra. Paulo não está falando aqui que os crentes não podem buscar um bom trabalho, não podem ter um bom emprego, mas nenhum soldado vive para isso. Nenhum soldado vive em função disso. Esse não é o top do soldado. Um soldado em guerra, ele tem o alvo de obedecer ao seu comandante, cumprir sua missão, estar vivo e proteger os seus aliados ali. Então isso tem tudo a ver com as nossas prioridades. Um compromisso exclusivo que não pode ser dividido. Sobre isso, considerações. E aí, soldados? O que a gente é? Ludog, a gente é cabo? É o quê? Soldado mesmo? Melhor, né? Cabo. É cabo. Só ele é cabo. E aí, considerações? Nenhuma? Ok, então vamos lá. A segunda ilustração que Paulo dá é a ilustração do atleta. Olha só o que ele diz aí. No versículo 5. É uma ilustração curtinha, né? Do soldado ele desenvolve mais. Olha só o que ele diz aí. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. A figura do atleta naqueles dias também era conhecida por causa dos Jogos Olímpicos. Jogos istmicos. Você tinha ao longo de todo o Império, você tinha jogos que aconteciam por influência do Império Grego e tudo mais. Você tinha várias competições que aconteciam em várias regiões ali. Isso era comum na cultura da época. Hoje em dia a gente tem apenas os Jogos Olímpicos, né? Talvez Copa do Mundo, alguma coisa assim. Esse camarada que está aqui é o Vanderlei, acho que é o nome dele. Ele é corredor, certo? Corredor, é um bom corredor, né? Ganhou aí a premiação. Acho que essa foto, não sei se é da última Olimpíada, não sei de quando é, mas ele ficou famoso aí pelo desempenho dele, pela performance dele. Quando você é atleta, você precisa se dedicar àquele seu compromisso com a competição de forma disciplinada. Se você conversa com um atleta, e talvez o Augusto possa nos ajudar aí, já que trabalha com isso, o atleta ele tem restrições alimentares, ele tem que ter cuidado com o sono dele, ele tem que ter cuidado com a rotina dele, ele tem que ter cuidado com uma série de coisas, com a saúde dele, com a performance dele, os exercícios que ele faz, os treinos A, B, C, D, E, F, G e tudo mais, a recuperação muscular dele, tudo igual eu faço, igualzinho. Igualzinho eu faço, certo, Botão? Eu e você, atletas aí, né?
Mas é isso, tem que ter uma dedicação intensa para ser uma máquina. Esse cara é uma máquina, o cara é uma máquina. Mas ele precisa de disciplina, foco. Se ele não nega coisas para si mesmo, se ele não se compromete a atingir aquela meta, aquele objetivo, aquele alvo, toda a performance dele é prejudicada. E quando Paulo fala aqui do atleta, é essa figura de dedicação e disciplina que ele quer trazer à nossa mente. Ele fala aqui, o atleta não é coroado, ou seja, ele não ganha o prêmio se não lutar segundo as normas. Lutar segundo as normas aqui, já naqueles dias envolvia uma série de regras das competições específicas, mas tinha um detalhe que talvez é o que estivesse aqui na mente de Paulo. O atleta, deve se lembrar, os jogos estavam atrelados às divindades. Zeus era quem recebia o juramento dos atletas. E os atletas tinham que se posicionar diante de Zeus e se comprometer a treinar durante 10 meses intensamente. E caso eles não tivessem se dedicado àquilo, Zeus podia matá-los, podia acabar com eles. Esse era o compromisso que eles tinham. Então eles se colocavam diante ali das autoridades, diante das divindades pagãs, aquela coisa toda, e eles se mostravam como pessoas que cumpriram esse compromisso de modo dedicado, disciplinado. Olha, eu treinei rigorosamente. Eu cumpri rigorosamente todos os ritos, cumpri rigorosamente todos os treinos, fiz tudo que um atleta dedicado tinha que fazer. Estou pronto agora para participar dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Istmicos, todos os jogos que tinha ali. Então quando Paulo fala aqui de um atleta que não segue as regras, ou o atleta que deve seguir as regras, Paulo está falando de alguém que é disciplinado e que de fato se dedica àquilo que faz. E o prêmio que o atleta dedicado ganhava naqueles dias, e ainda tem uma memória disso nos nossos dias, é essa pequena coroa aqui, uma coroa de folhas, os louros da vitória. Só que se vocês olharem lá em 1 Coríntios 9, vocês vão ver que Paulo já usou essas mesmas ilustrações. E ele coloca isso como mais uma ilustração aqui. Vejam aí, cadê aqui? O versículo... Isso, obrigado, estava na outra página. Versículo 25. Versículo 23, a partir do 23. Olha só. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, vocês como crentes, se dediquem. Coloquem todas as suas forças, a sua disciplina atrás disso, como os atletas profissionais de alto desempenho fazem. É assim que o crente faz, ele não se contenta com uma vida medíocre, ele vai atrás daquilo que é melhor, ele vai atrás da sua como prioridade máxima na sua vida cristã. E aí vem o versículo 25: todo atleta em tudo se domina, ou seja, ele abre mão de coisas, ele usa de abnegação, ele faz sacrifícios pessoais. Os atletas da época de Paulo, para alcançar uma coroa corruptível. Por que uma coroa corruptível? Porque é uma coroa que se desfaz, ela murcha. A glória dos louros da vitória vai embora, acaba, murcha, cai. Nós, porém, a incorruptível, assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como deferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo, lembrando da dinâmica dos jogos, ele fala: existem atletas que são desqualificados, porque não cumprem a dedicação necessária, e eu não quero ser esse homem. Eu vou pegar toda a minha vida, o meu próprio corpo, e eu vou me dedicar intensamente a pregar o Evangelho e a viver a vida cristã. Isso será a minha prioridade. Por isso que é um compromisso disciplinado, é um compromisso que exige de nós atenção plena, constante.
Envolve tudo, o nosso tempo, a nossa agenda, os nossos hobbies, o nosso entretenimento, aquilo que nós lemos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, tudo disciplinado, para que as nossas prioridades não sejam diferentes daquilo que Deus espera de nós, daquilo que nós como atletas de Cristo temos que viver. Então Paulo usa a figura do soldado para nos lembrar, você está no meio de uma guerra, as suas prioridades têm que ser muito claras. Você é um atleta, você está numa maratona, você está correndo, você precisa ter as suas prioridades claras para que você não se envolva com outras coisas e seja desqualificado, para que você fure o seu compromisso e seja desqualificado. Você tem que ter muito claro, para de comer coxinha, para de comer hambúrguer toda hora, para de comer feijoada, você comeu feijoada ontem? Para de comer feijoada, para com isso, não, é saladinha, come saladinha Caesar lá, põe lá um negocinho, come proteína, toma o seu whey na hora certa, toma o seu pré-treino, por quê? Porque esse é o seu compromisso, você tem que ser disciplinado, não se envolva com as gorduras do mundo. Você está ficando cada vez mais. Não se envolva com as, sei lá, com as pizzas portuguesas, espirituais. Né, muito detalhe. Não se envolva com essas coisas. Não se envolva com aquilo que não contribui para a sua meta. Não se envolva com aquilo que não é sadio para a sua vida espiritual. Vá atrás daquilo que, como atleta, tem que estar na sua agenda, na sua rotina, no seu treino. Vá atrás dessas coisas. Encha a sua vida, ao invés de encher com imoralidades, encha a sua vida com aquilo que é santo, com aquilo que é puro. Ao invés de você se dedicar intensamente a você ser o Pablo Marçal aí da internet, sei lá, o cara, um influencer e tudo mais, se dedique a pregar o evangelho com fidelidade, a ter um bom testemunho, a ser um crente de verdade na sua casa, na sua família, onde você estiver. Se dedique a essas coisas, se envolva isso, porque isso é o que você como crente tem que fazer. Essa tem que ser a sua prioridade. Você não pode se deixar se envolver por outras coisas, caso contrário você vai ser desqualificado. E para isso nós precisamos de disciplina. Isso tem tudo a ver com prioridade. Prioridade e disciplina. O que é você estabelecer o que vem primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar? O que é você falar não para algumas coisas e você lutar até a morte para executar outras? É disciplina. É você falar, isso daqui não me interessa. Mas eu quero muito, mas eu não vou. Eu vou abrir mão disso, porque a minha prioridade é essa. Isso é ser disciplinado espiritualmente. E Paulo usa essa ilustração do atleta, trazendo essa figura à nossa mente, porque isso tem tudo a ver com as nossas prioridades. Então, depois do soldado e depois do atleta, Paulo dá uma última ilustração aí, que é o lavrador, é o fazendeiro. E a gente vê que, além de ser um compromisso disciplinado, além de ser um compromisso ilustrado ali pela vida do soldado e tudo mais, exclusivo, é um compromisso também recompensador. Olha só aí o versículo 6, o que diz. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. A ideia do lavrador que trabalha aqui é alguém que trabalha intensamente. Eu não sei quem aqui já trabalhou na roça. Alguém trabalhou na roça aqui? Maurício? Maurício, você trabalhou na roça. Na roça, o pessoal trabalha muito pouco. Muito. Que hora que começa o trabalho na roça? 5 da manhã. E que hora que termina? Fim da tarde. Tem que trabalhar muito. Tem que pegar a enxada e ficar lá e tudo mais. Você pega coisa pesada e você se vai no meio do mato, aquela coisa toda. É um trabalho puxado. E o texto parece que carrega aqui essa ideia do trabalho intenso. E nós, como crentes, temos que trabalhar intensamente. A figura que Paulo usa aqui, de novo, não é por acaso. Nós somos homens do campo, trabalhando nesse grande campo que é a vida cristã. E nós temos que ralar, tem que suar. Tem que virar uma máquina mesmo, para trabalhar ali o tempo todo e tudo mais com energia, com foco, com disposição, porque a vida cristã não é para gente mole. Se você procura moleza, não seja crente. Se você procura uma vida de boa, a vida cristã não é para você. A vida cristã, pelas ilustrações que Paulo coloca aqui, vão te colocar no meio de um campo de batalha, vão te colocar no meio de uma corrida, é tudo que eu não quero. Eu queria ficar de casa, ver Netflix. Paulo podia falar, a vida cristã é como assistir Amazon Prime. Não é. A vida cristã é como ficar na piscina. Não é.
A vida cristã é um campo de batalha, a vida cristã é uma corrida onde você tem que ser disciplinado, e a vida cristã é um campo onde você tem que trabalhar intensamente. Mas esse trabalho intenso não é um trabalho que não recebe recompensa. Paulo disse, né, para nós trabalharmos intensamente, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Ou seja, o nosso trabalho recebe a atenção do nosso Deus. E como nós vimos no acampamento, Jesus falou para nós ajuntarmos tesouros no céu. E uma das realidades por trás disso, a gente lembrou dos galardões que Deus nos prometeu. A nossa vida espiritual aqui, conforme a nossa vida aqui, a nossa performance como crentes aqui, nosso testemunho, a nossa vida com Deus, a nossa pregação, enfim, a nossa vida, a moral, tudo isso faz com que nós acumulemos para nós presentes que o próprio Deus vai dar para nós. E quando Paulo fala aqui desse trabalho intenso, a gente lembra que Deus é generoso em nos presentear, nos recompensar por aquilo que nós estamos fazendo aqui agora. Não diz respeito à nossa salvação, todo mundo é salvo pela fé, mas o modo como o crente é avaliado, será julgado, vai ser de acordo com a sua performance. E isso diz respeito ao futuro, quando todos os crentes vão ser avaliados, vão receber galardões. Não sei o que é esse galardão, não sei o que é esse prêmio, mas de algum modo nós vamos ser recompensados por isso. E nós nos esforçamos para que, ao receber isso, nós olhemos para Jesus e falemos: Senhor, o Senhor fez isso em mim, eu por mim mesmo não podia fazer isso, a glória não é minha, a glória é do Senhor. Mas antes de chegar lá na frente, nós já colhemos fruto de um compromisso intenso agora. Se você já é um crente e você tem as suas prioridades colocadas no lugar certo, você colhe frutos disso desde agora. Se você é uma pessoa com as prioridades no lugar certo, um crente com as prioridades no lugar certo, você tem irmãos que estão ao seu lado, te apoiando, te ajudando, te amparando, caminhando junto com você. Você tem uma vida organizada, que não é uma bagunça, como a gente vê os incrédulos aí, largada, toda perdida. Você tem foco na sua vida. Você não é uma pessoa que está solta aí no mundo, não, você se sente cuidado, amparado, protegido, você vê essa proteção de Deus. Tudo isso fruto da sua proximidade, do seu compromisso com o Senhor, daquilo que Deus faz na sua vida. Você já desfruta disso agora, não precisa esperar chegar lá na frente. Já existem realidades presentes desse compromisso que você tem com Deus. Você sente a paz que Deus te dá. Você sente, no meio das tormentas, a direção que Deus te dá. Tudo isso faz parte desse compromisso que você tem com Deus. E Paulo fala: aquele que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos. O cara plantou, o cara regou, o cara foi lá, cuidou, protegeu durante a tempestade, colocou os negócios contra verme lá e tudo mais, e agora ele vai colher os frutos disso. E nós, como crentes, colhemos frutos disso agora e colheremos isso no futuro também. Agora, com os benefícios presentes de uma vida cristã sadia. E no futuro, com o galardão que nós vamos receber do nosso Senhor. Então, trata-se de um compromisso recompensador. Então, se você olhar para essas 3 ilustrações que Paulo apresenta aqui para nós, vocês vão perceber que, de fato, as prioridades do crente são dirigidas por seu compromisso pessoal intenso. As 3 ilustrações de Paulo são intensas. O soldado está no meio de uma guerra. O atleta está no meio de uma corrida. O lavrador está debaixo do sol escaldante, plantando, regando, e é intenso isso. Só que, além dessa intensidade toda aqui, você percebe essas outras características específicas de cada uma dessas ilustrações. O soldado, ele obedece ao Senhor. Em Coríntios, Paulo fala que aqueles que vivem não vivem mais para si, mas para agradar aquele que morreu e ressuscitou. O seu alvo não é mais seu. Agora você fala sim, Senhor, para o seu comandante. Esse é o seu alvo exclusivo. Você está no meio de uma guerra obedecendo esse general. O seu compromisso é disciplinado. Você nega a si mesmo. É isso que Jesus disse. Quem quiser vir após mim, tome sua cruz diariamente, siga-me, negue a si mesmo. Essa é a vida cristã. E é um compromisso recompensador, porque nós temos promessa de uma recompensa futura. E nós já desfrutamos, desde agora, dos benefícios dessa vida compromissada com Deus.
das prioridades colocadas no lugar certo. Se você não tem as prioridades no lugar certo, você não tem essas marcas aqui. Porque na verdade o seu compromisso está sendo com outra coisa, e não com Deus. O seu compromisso está sendo com outras coisas, talvez com sucesso profissional, talvez com sucesso pessoal, talvez com likes na internet, talvez com o seu corpo, você querer ser uma pessoa maromba, sei lá, e querer ganhar likes por isso e tudo mais. Talvez o seu alvo da sua vida seja um relacionamento. Todas as coisas que exigem de você um compromisso intenso vão se tornar as prioridades da sua vida. E vão exigir exclusividade, disciplina e recompensa. Agora, se você tem um compromisso pessoal com o Senhor, se você é um crente e tem as prioridades do Senhor colocadas muito claramente na sua vida, então você lembra que você é um soldado, que você é um atleta, que você é um lavrador do Senhor. E isso faz com que todas as suas prioridades sejam reposicionadas, recolocadas e impactem toda a sua vida, sua agenda, suas palavras, suas amizades, as suas metas a curto, médio e longo prazo, tudo isso dela. E aí, qual dessas ilustrações mais chama a atenção de vocês? Augusto foi para atleta, né? O cara é uma máquina mesmo, né? É para atleta. Por que, Augusto, chama a atenção o atletismo, os atletas de Cristo? Um atleta chama a atenção, posso dar um exemplo. Hoje eu tenho um atleta de 15 anos. 15 anos. E ele segue à risca todas as recomendações que todos os profissionais que trabalham com ele dão para ele. E ao mesmo tempo você olha, ele é uma criança, 15 anos é uma criança. Mas ele acorda no horário certo, come no horário certo, só mexe no celular até certo horário. A família dele, por exemplo, viaja no final do ano, ele fica sozinho em casa, ele tem que ter a própria comida para comer, ele desce no horário para treinar comigo no horário certo, nunca se atrasou. E aí você olha, você fala, pô, é um atleta, mas ao mesmo tempo você olha e fala, é uma criança, só tem 15 anos. E você consegue perceber o resultado da disciplina dele. Da disciplina, exatamente. O ponto é a disciplina, porque você olha e fala, pô, é uma criança, mas não é uma criança, é um atleta. Ele é totalmente disciplinado para fazer tudo que manda ele fazer. Foi interessante você colocar essa ilustração, Augusto, porque dar esse exemplo, porque talvez alguns aqui falem, eu sou muito novo. Quem é o Cássio? Quem é o mascote daqui? Deixa eu ver. Yasmin, você tem quantos anos? 13. O 09 também tem 13. Acho que o mais novo aqui é 13. Talvez hoje você seja a mascote daqui, Yasmin. Mas alguém fala, mas eu sou muito novo, eu não tenho que ter essa disciplina. Não, você tem que ter essa disciplina. Se você é um crente, você é um atleta desde agora, um atleta mirim. Ele faz desde os 10. Então, deu um baile em todo mundo aqui já. Mas essa disciplina que faz parte da vida cristã, não importa a idade, é negar às vezes prazeres, desejos e colocar coisas superiores como prioridade. Faz parte da vida cristã. O que mais? Que outra ilustração que Paulo usa chama a atenção de vocês aí? Compromisso recompensador. Aqui? Porque eu não merecia nada, entendeu? E eu já recebo tudo. E ainda, se eu trabalhar, ainda vou ter que trabalhar. O galardão nos constrange, né? Porque Deus não precisava nos salvar, Ele nos salvou. E mais ainda, Ele não precisava dar nada para a gente falar, mas se você trabalhar, eu vou te dar um... Mas, Senhor, é muito. É uma graça que nos constrange. E ainda assim eu sou cara de pau o suficiente de colocar outras coisas como prioridade. Deus me deu a salvação. Deus me dá ainda a oportunidade de trabalhar para Ele, o que por si só já é um privilégio. Deus ainda me promete recompensa, mas eu falo, quer saber, o videogame vai ser a prioridade da minha vida. Eu vou deixar de ler a Bíblia para eu jogar mais um pouquinho de PS5, para jogar mais um pouquinho de computador, para eu fazer isso, aquilo que ocupa a maior parte da minha agenda. É uma afronta isso. É uma afronta. O que mais? Kevin? Eu lembrei de uma frase de Steve, que ele falava que a igreja não é um hospital de inválidos, mas um campo de soldados. Do primeiro ponto, exatamente. A gente olha para os crentes como se fossem... muitas vezes a gente olha para nós mesmos e para os crentes, a gente parece que a gente olha para eles como se fossem, sei lá, frequentadores de um clube, né? Uma coisa meio maçonaria, assim, né? Uma coisa meio, sei lá, a gente se reúne para falar sobre filosofia, sabe? Coisas assim. Uma sociedade não secreta, mas onde todo mundo se encontra para jogar a conversa fora. Mas não é isso. A gente realmente entende que é um campo de batalha. Nós estamos lutando contra as forças do mal, que inclusive
estão dentro de nós, nossa própria carne. É uma luta constante, uma batalha constante. E a igreja é um ponto forte ali, é um quartel-general onde nós recebemos munição, onde nós recebemos armamento, onde a gente pega o nosso fuzil, limpa, carrega, e muitas vezes a gente despreza tudo isso. A gente esquece dessas realidades. O que mais? Sobre o componente disciplinado, eu lembrei de uma frase do livro do Sócrates, que ele fala que eu devo fazer valer minha salvação. E quando ele falou isso, ele diz que é que tivermos pelo Pai fazer sua salvação valer. A salvação é uma coisa tão grandiosa que agora eu quero que toda a minha vida, não que aumente a minha salvação, porque eu já sou salvo, mas eu quero que a minha vida agora reflita isso que aconteceu dentro de mim. E isso envolve disciplina. O crente não pode ser alguém relapso nas suas prioridades, não pode ser alguém frouxo nas suas prioridades. O que mais? Última consideração aí. Hugão. Eu só vou dar um exemplo prático do que está acontecendo na minha vida, né? Porque eu estava me sentindo também bem desanimado espiritualmente. Eu vi que uma das coisas que estava me atrapalhando com isso era a rede social, que eu usava pelo Instagram. E eu abri mão, né, de tirar, de estar acessando, mais até desinstalei o celular, para dedicar realmente a minha vida espiritual, a momentos de leitura bíblica, de oração. E eu já vejo como isso é recompensador. Está fazendo com que eu seja novamente animado e trazendo nova força para mim nesse sentido. Porque as redes sociais, às vezes, elas exercem um poder de ladrões de prioridades, não é? Às vezes você sabe que você tem que estudar, mas pipoca lá, fulano postou um story, deixa eu ver o que ele postou, rapidinho, né? 2 minutinhos, 2 segundinhos, é só ver o story dele. Aí quando você está passando, você fala, nossa, mas fulano postou isso também? Olha essa caixinha, nossa, deixa eu ver aqui no Reels e tal. Aí quando você vê, 2 horas depois, você não estudou nada, é um ladrão de prioridade. As redes sociais roubam. Agora, a rede social é pecado? Não é. Mas se você não tem a visão correta sobre você ser um soldado, ser um atleta e ser um lavrador, isso pode te roubar a sua prioridade. Isso rouba o nosso foco. E tantas outras coisas que podem roubar o nosso foco ao longo do nosso dia. Enfim, então mais um tópico aí para nós pensarmos a respeito de prioridades. Que Deus nos ajude a lembrarmos disso. Especialmente de todos aqui, a figura do soldado é a que mais me chama a atenção. Porque eu acho que é a que mais exige de nós vigilância, dedicação e integralidade. Numa guerra, meu irmão, não tem espaço para banalidades, não tem espaço para futilidades, não tem espaço para trivialidades. Numa guerra é tudo ou nada. E a vida cristã é assim, é 0 ou 100, é tudo ou nada. Não há espaço para você estar metade lá e metade cá. Por isso que é integral, por isso que é exclusivo. Nós vamos orar pedindo para que Deus aplique essas verdades aí à nossa vida, grave isso no nosso coração. Senhor, nós pedimos que o Senhor faça com que essas 3 ilustrações que o apóstolo Paulo usa aqui transformem as nossas prioridades, transformem a nossa lista de prioridades. Nós muitas vezes damos mais atenção às redes sociais, damos mais atenção aos padrões estéticos do mundo, damos mais atenção aos convites materialistas do mundo, do que aos valores da Tua Palavra, do que às disciplinas espirituais, do que a leitura bíblica, a comunhão com os irmãos. Nós muitas vezes esquecemos que estamos num campo de batalha, com as nossas armas em mãos, lutando contra as forças do mal, forças essas que também habitam dentro de nós, a nossa natureza pecaminosa. E nós muitas vezes esquecemos que estamos numa corrida, aí precisamos ser disciplinados, focados, fazemos sacrifícios. E muitas vezes nós esquecemos que devemos trabalhar arduamente, sabendo que desde já colhemos frutos disso e pela sua graça ainda receberemos no futuro recompensa disso também. Grava essas coisas no nosso coração, grava essas ilustrações no nosso coração, de modo que as nossas prioridades mudem,
de modo que o nosso foco supremo de fato seja o Senhor e as suas coisas, que nós sejamos jovens piedosos, que valorizam a oração, a leitura bíblica, que rejeitam os padrões do mundo, que rejeitam os valores do mundo, que nós estejamos focados no Senhor e naquilo que o Senhor espera de nós. Ajuda-nos, Pai, por favor, a realmente vivermos isso que o apóstolo Paulo diz aqui, assim como Paulo desejava que Timóteo viesse a viver. Abençoa a nossa volta para casa, o nosso tempo de congraçamento aqui, esteja com todos nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.